Minha gente, olha, eu quero voltar a um assunto aqui, está presente em todas as manchetes de jornais, esteve ontem longamente nas edições dos telejornais noturnos, e qualquer um que diga que isso aí é uma manobra da grande imprensa, a vilã de 7 cabeças e tal, é um idiota, porque a imprensa, ela é tão multifacetada, tá focada em tantos interesses concorrentes e tal, que seria natural que uma delas ou um deles, para capturar um nicho qualquer de identidade com o seu público, caminhasse em outra direção ou fizesse qualquer outra coisa assim. Se você transportasse essa mesma situação para as maiores democracias do mundo, a Inglaterra, a Alemanha, os Estados Unidos e tal, a França, também lá haveria o mesmo tipo de interesse da mídia como um todo em torno das mesmas situações, dos mesmos personagens, da mesma polêmica, das mesmas cenas, porque é inevitável que essas cenas se imponham a quaisquer outras, exatamente pela força que elas carregam. Não dá para você, por exemplo, se você tiver imaginando que estivéssemos na Roma antiga e tivesse um protesto de gladiadores por melhores refeições. Então os gladiadores juntavam lá 10 mil gladiadores e iam fazer um protesto na porta do Coliseu para melhorar a qualidade da boia dos gladiadores. Aí, por alguma razão, um grupo de gladiadores mais radicais ou um grupo infiltrado nos gladiadores, ou um bando que não era gladiadores, chamavam-se, digamos, black gladiadores, vão lá e tacam fogo no Coliseu. Vocês acham que a imprensa da Roma antiga registraria que imagens do protesto? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é uma babaquice, coisa de infantiloide, de gente com compressão cerebral, né? Essa bobagem de achar que a imprensa está dando uma dimensão que o caso não tem. O caso tem essa dimensão. A questão está em discutir por que se dá esse elemento à discussão em torno do tema. Então, vamos lá. O saldo da ação que pretendeu apoiar a greve porque o dado é o seguinte, objetivamente, o que tivemos anteontem no Rio e em São Paulo? Ações, tivemos uma grande manifestação de professores no Rio de Janeiro, dizem que até 50 mil pessoas, eu acho que estava aí na faixa de uns 30 e pouco. É irrelevante o número, porque era uma manifestação de massa, era uma manifestação expressiva e que por si só produziria um fato político relevante para que o movimento dos mestres do Rio de Janeiro pudesse ganhar força e ganhasse força nas discussões com seus antagonistas, o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes. Então, no Rio houve essa grande manifestação na Candelária, Rio Branco, Presidente Vargas e Cinelândia, e em São Paulo houve uma manifestação que seria em menor número em apoio aos professores do Rio de Janeiro. Então, a causa disso aí era o movimento e a greve dos professores do Rio de Janeiro, ponto. E um repúdio à repressão de que eles vinham sendo alvo até então, porque na manifestação não houve repressão. A partir do momento em que a manifestação, segundo seus próprios organizadores, foi encerrada, dispersada por volta de 8 da noite, entraram em cena outros agentes pretensamente políticos que produziram um outro fato. E este fato é o que está em discussão nacional, em discussão nas manchetes, nos jornais e tal, porque ele se impôs ao fato original. E se impôs, repito, pela truculência, pela contundência cênica, gestual e tal, pela violência que embutiu. Ora, doutor, se você tem um incêndio do Coliseu e uma manifestação pacífica de gladiadores, é evidente que é o incêndio do Coliseu que vai formar as imagens globais em torno daquele momento. Não tem como não ser. Assim como a imagem do incêndio do circo se impõe a da performance do domador de leões. É uma bobagem achar que não funciona assim. O interesse, a curiosidade, a discussão da humanidade é isso. Pois bem, agora, supondo que esta repercussão deste ato que se seguiu ao dos professores e que pretendeu apoiá-lo, dar-lhe substância, consistência e dimensão política ainda maiores, tivesse produzindo um efeito político favorável àquele que pretendeu apoiar. Aí eu pergunto, produziu? Então vejamos.
Qual discussão em torno do tamanho, da expressão, da grandeza da manifestação está predominando hoje? Nenhuma. Qual constrangimento tiveram o governador Sérgio Cabral e o prefeito Eduardo Paes, protagonistas, antagonistas do movimento, de discutirem hoje o movimento? Nada. Sabe o que fizeram? Radicalizaram cada qual dentro do seu quintal. O prefeito Eduardo Paes dobrou o tom, dizendo que não recebe a representação sindical dos professores, criou uma alternativa negocial que não é encarada como legítima pelos próprios professores, dobrou o cacife de sua recusa a qualquer margem de negociação. E o governador Sérgio Cabral sequer tocou na discussão dos professores para discutir apenas questões de natureza policial e de segurança pública. Este saldo não me parece ter sido inteligente, não me parece ter sido razoável para quem se mobilizou para apoiar uma causa. Essa causa quebrou a cara, ou não ganhou força, não quebrou a cara, mas não ganhou força em função desse pretenso apoio que esses grupos quiseram lhe dar. Segunda questão, do lado do establishment, do lado do Estado, do lado das autoridades, dos políticos, dos governadores, do aparato repressivo, o que aconteceu? Triplicou o tom, voltaram a usar bala de borracha e voltam, em tese, legitimados pelas circunstâncias, quando na verdade sabemos todos que quando usam balas de borracha, o pau que bate em Chico bate em Francisco. As balas de borracha não foram proibidas porque os black blocs estavam nas ruas, foram proibidas ou suspensas porque os black blocs da polícia usavam-nas como armas letais contra professores, manifestantes pacíficos, aposentados, jornalistas, etc e tal. Tem fotógrafo cego e não era black bloc, tem pessoas idosas atingidas, tem pessoas passantes. É a truculência policial, independe de pretextos para existir, mas tendo pretextos, ora, meus idiotas companheiros, é evidente que ela vai atuar de forma muito mais livre e muito mais justificada. Evocou-se a Lei de Segurança Nacional, a mais famigerada das leis da ditadura, está de volta com o álibi de que há pretexto e justificativa para sua implementação, sua reimplementação. A sociedade em silêncio, assustada, porque não é exatamente essa a forma que ela quer usar para se expressar. Ela quer usar a forma da manifestação dos professores, que foi silenciada, foi sufocada na sua repercussão pelo que foi feito depois. A sociedade em silêncio vai levar algum tempo, vai entender o que está acontecendo, mas está sendo construído um espinheiro em volta dela e de sua possibilidade assim, legítima de se manifestar. Na verdade, a bala de borracha, a Lei de Segurança Nacional, o enquadramento de manifestantes em crime de organização de quadrilha, em crime de organização criminosa e tudo mais, é uma radicalização que tem como pretexto o vandalismo dos black blocs, mas que atinge o meu traseiro também. O traseiro de quem quer se manifestar, de quem quer se expressar. Esses idiotas acham que Orelhão tem representatividade política e atacam os orelhões com uma fúria que eu acho que deveriam devotar as próprias mães. Picharam o MASP, explica pra mim onde é que se enquadra na luta revolucionária depredar um patrimônio cultural tombado pelo patrimônio histórico, ou depredar o teatro municipal no Rio de Janeiro, ou quebrar equipamentos públicos como a sinalização que indica que vai para a direita ou para a esquerda, mão e contramão, ou atacar uma loja de lingerie, saquear produtos de lojas, atacar veículos particulares. Ontem colocamos uma senhora que está vindo para casa, se viu no meio de um bloqueio de black blocs no aterro do Flamengo. A primeira coisa que fizeram quando ela parou para respeitar o bloqueio foi subir em cima do carro dela, do capô e sapatear. E ela disse: eu queria ir embora, não sei nem o que eu estava fazendo ali, meu carro estava parado, é um modelo normal, está todo destruído. Quer dizer, o que é isso? É uma ação revolucionária? Então me explica qual é o ganho. Até agora, o que está se produzindo com esse tipo de ato, volto a insistir,
é o enfraquecimento do movimento popular, o afastamento das alianças e o fornecimento de álibis à repressão, ao establishment, para fazer o que fizeram. Está aí a prova. Na discussão política com a categoria dos professores em greve, eles dobraram o tom do não diálogo. Encontraram um terreno político favorável para radicalizar o seu radicalismo. Eles não negociam, não querem negociar, não tem conversa. Então, o Sérgio Cabral sequer se sentiu obrigado a discutir a questão dos professores um dia depois de uma manifestação gigantesca. O Eduardo Paes mandou todos eles à merda, literalmente. Então me digam qual foi o ganho político da ação dos Black Blocs. Os senhores Black Blocs, por favor, me expliquem qual foi o ganho político do que vocês fizeram. No plano político deu isso. No plano da repressão deu isso. Lei de Segurança Nacional, bala de borracha, crime de formação de quadrilha. Pô, é preciso ser muito burro para não enxergar. É preciso ser muito burro. E eu quero dizer o seguinte, não é que a força e a capacidade de mobilização de vocês e a coragem de vocês sejam negativas, não. São positivas, bem-vindas. Agora, usem-nas com inteligência, usem-nas com um pouco de coerência política. Resistência, gente, não é agressão. Ocupação não é vandalismo. Força não é violência. Nós precisamos de todas as forças que possam se mobilizar no sentido de fazer mudar essa realidade nojenta que está aí. Mas se essa força atua na direção errada, se essa força paradoxalmente se une à força que é a minha inimiga, e acabou sendo isso, vocês acabaram se unindo às forças que são inimigas da sociedade. A repressão, o estabelecimento político. É isso que vocês fizeram, vocês acabaram sendo aliados deles. E pelo amor de Deus, venham pro lado bom. Venham pro lado bom. Porque nós precisamos da força, da energia e da coragem de vocês, mas com inteligência. Com inteligência.